Renato, boa noite. Thiago Tocha, canal do Thiago Tocha. A defesa, o gol do Flamengo, mais uma vez, do Pedro, foi uma desatenção. Como corrigir esse problema de desatenção no sistema defensivo? E assistência do Brenner, qual foi o critério da escolha do Brenner? Bom, antes de mais nada, queria fazer um elogio ao árbitro, o Wilton Pereira, que não é fácil apitar um clássico desse tamanho, e ele teve muito bem, tanto ele quanto os assistentes. Na minha opinião, não errou em nada. Então a gente fica satisfeito também. Quando eles erram, a gente critica, mas quando eles acertam e fazem uma boa atuação, também a gente tem que elogiar, como foi o caso de hoje. Quanto ao jogo, quanto ao Bremen, é uma opção do treinador. É o que eu falo para vocês. Eu tenho jogadores entregues ao departamento médico, tenho jogadores que não estavam 100%, eu tenho as informações, vocês não têm. Então, conforme o que acontece com o jogador, eu sei quantos minutos ele pode jogar, sei se é um risco colocar o jogador de cara, como foi o caso do Gomes hoje. Só usei o Gomes na metade do segundo tempo porque a gente precisava dele naquele momento do jogo, porque ele vem com uma lesão grave na perna, melhorou bastante, não treinou praticamente a semana toda, ficou lá dentro fazendo tratamento. Então a gente sempre tem que tomar cuidado com esses jogadores. Por isso que eu falo para vocês. Às vezes vocês podem ficar surpresos com a presença de um jogador em campo e não com a presença de um outro, mas eu tenho as informações. Então sou pago para pensar e procuro fazer sempre o melhor para o grupo. Boa noite, Renato. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Até dentro dessas informações sobre a manutenção dos jogadores, a rodagem no elenco, a pergunta é se você tem pretensão de dar uma sequência no time titular para o Adson e o Spinelli, que vem entrando muito bem na partida, né, e sobre o Vasco ter essa competitividade, né? O Vasco conseguiu pontuar pelo menos com os 4 jogadores, os 4 clubes do G4, o Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras e o São Paulo. A importância dessa competitividade. Obrigado. É importante sempre pontuar, né? Então, mais uma vez, eu sempre falo para eles terem a confiança que eu passo para eles, personalidade, independente do adversário. O adversário só tem 11 jogadores em campo, sempre eles vão ter o nosso respeito, mas ali dentro é a entrega. É a entrega desde que eu cheguei, que eu quero ver do meu time. Hoje, mais uma vez, foi uma entrega grande. Não é qualquer time que enfrenta o Flamengo no Maracanã, sai perdendo por 2-0 e consegue um empate. O time do Flamengo, o grupo do Flamengo, eles sempre brigam pelo título por causa disso. E a qualidade deles é muito grande. Ela é muito diferenciada. Eles praticamente têm 2 times. Mas eu falei para os meus jogadores, vamos pelo menos competir com eles. A qualidade deles, sem dúvida alguma, é melhor do que a nossa. Mas vale muito a vontade dentro do campo. E isso vi. Essa entrega do meu time, o reconhecimento por parte da nossa torcida também. Então isso tudo só me deixa alegre, me deixa contente, me deixa feliz, porque nós temos uma sequência de jogos e competições pela frente. Quanto A, B ou C, se merece uma oportunidade, se merece começar, eu sempre falo para vocês, eu tenho um grupo. O jogador ele precisa me dar a resposta dentro do campo. Não importa se ele vai começar jogando a partida, se ele vai entrar durante a partida. Como você mesmo falou, eu tenho movimentado o grupo, eu tenho dado oportunidades para todo mundo, eu tenho procurado de uma partida para outra fazer mudanças, porque sempre eu tenho o time descansado, pelo menos em algumas partes do campo. Tem dado certo, acho que isso que é o mais importante. Tive uma informação agora no vestiário, que eu falo dos pontos que eu disputei. Nós estamos com 17 pontos, eu vou tirar o ponto que o Vasco tinha ganho da Chapecoense, de 12 pontos disputados. Dos 16 pontos, isso é uma informação importante que me passaram, dos 16 pontos, 11 o Vasco correu atrás para ganhar. Então isso prova que a musiquinha da nossa torcida, que há anos canta, né? O Vasco, o time da virada, compensa bastante nesse sentido aí. Então você vê 16 pontos, nós saímos perdendo e ganhamos 11. Então é um fator que a equipe sabe reagir, tem essa entrega, que eu tanto quero. É difícil você enfrentar um Flamengo, por exemplo, com essa qualidade toda.
é difícil mesmo. E mesmo assim, nós estivemos bem o tempo todo, mesmo quando nós tomamos os gols. Nós estávamos bem na partida, soubemos reagir, mesmo com 2-0 no placar. Não é fácil, a equipe não se entregou, teve atitude, buscamos o empate. Como ali atrás nós cedemos o empate no final de alguns jogos por alguns adversários nossos, hoje eu posso dizer que hoje nós não ganhamos um ponto, nós ganhamos 3 pontos por tudo que aconteceu no jogo. Não que o Flamengo teve melhor do que a gente, não, porque os números provam o contrário. O Vasco bateu praticamente de frente com o Flamengo, mas pelas circunstâncias da partida. 2-0 aqui dentro do Maracanã não é fácil. Mesmo assim a gente soube reagir e, como eu falei, ganhamos um ponto, mas pra gente foram 3 porque realmente pelo que estava acontecendo estava difícil. Boa noite, Renato. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Indo por outra linha, a pergunta que o Jonathan acabou de fazer, essa questão da sequência, você sempre reforça o fato de ter um elenco, não um time. Mas, para exemplificar, o Spinelli fez os 2 gols contra o Paysandu e acabou não sendo titular contra o Corinthians. O Adson fez um grande jogo contra o Olímpia e também acabou indo para o banco para esse jogo agora. Você, pensando no ponto de vista do jogador, ainda mais você como um ex-atleta, talvez não tenha passado por isso, por ser quase sempre titular sempre que jogou. Mas como que fica pro jogador ter uma grande apresentação e você não acha que um jogador, nesse caso, pode se sentir desprestigiado ou desmotivado, ainda mais entrando com um jogo não estava decidido, obviamente, tanto que o Vasco empatou, mas numa situação tão adversa assim? Obrigado. Cara, desmotivado, os caras usando uma camisa desse peso, com uma torcida como tem o Vasco, o jogador está desprestigiado, com o salário que eles ganham, com a mordomia toda que eles têm, desprestigiado. Se um jogador estiver desprestigiado, ele não pode estar no grupo do Vasco. Ele tem que elogiar, ele tem que ficar feliz por estar no grupo do Vasco. Não tem cláusula no contrato de nenhum jogador que ele é obrigado a ser titular. Foi muito boa a tua pergunta, teu comentário. Mas não tem uma cláusula, eu tenho que ser titular. Ele fez 2 gols contra o Paysandu, não jogou contra o Corinthians. Aí, pela circunstância, vai muito pelo que do adversário e muito que eu preciso e muito o que o adversário pode apresentar pra gente. Ele jogou 90 minutos depois contra Olímpia. Então, como ele jogou, o Breno joga, o David joga, eu rodo o grupo, mais ou menos o que eu preciso da partida, o que eu vejo no adversário, eu coloco uma equipe em campo, tem dado certo. Então, não importa se ele vai começar a próxima partida, não vai começar, ele fez 2 gols. Então é a mesma coisa, por isso que eu falei que a tua pergunta ela é muito boa. Mesma coisa, quando o jogador, você falou dele, quer dizer, se ele joga contra o Paysandu, joga mal, não faz nenhum gol, então ele nunca mais vai jogar? Não é por aí, entendeu? Então, quando eu falo para vocês, eu tenho um grupo, não importa se o jogador vai começar jogando ou se ele vai entrar, ele tem que ter a entrega, ele tem que se dedicar. Quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu falei assim, hoje estou repetindo, estou chegando com tesão. O meu grupo tem que ter o tesão, sim, porque essa camisa ela é muito pesada, é uma torcida muito grande, que está meio sofrida já há um tempo. Então, o jogador ele tem que se sentir orgulhoso de estar nesse grupo do Vasco. Então, quando ele for chamado, ele, que eu digo, qualquer jogador, não importa os minutos, ele tem que ter a entrega. Ele tem que ter atitude dentro de campo, porque tem milhões de jogadores que gostariam de estar no lugar deles aqui no grupo do Vasco. Então, se eles são privilegiados, eles têm que valorizar isso. Mas nesse ponto eu não tenho queixa, não, porque eles têm se entregado nos treinamentos e sempre que eu preciso de qualquer jogador, ou iniciando durante a partida, o jogador sendo dado conta do recado. Renato, boa noite. Cauê Rodrigues, do canal Na Torcida Vascaínos. É um dos jogadores que roda bastante é o próprio Hugo Moura, né? Queria que você falasse dele em específico, porque no clássico contra o Fluminense aqui ele foi vaiado e hoje ele fez o gol do empate. Queria saber de você qual a importância dele fazer esse gol, né? Para retomar a confiança do atleta e se você puder comentar também sobre a suspensão da Conmebol, o que você achou e o que você pensa dessa suspensão de ter tirado os 3 jogos da Sul-Americana. Obrigado. O Hugo, ele é o jogador do grupo, ele tem jogado bastante comigo. O jogador é um momento, inclusive, da equipe quando chega aqui, que não era muito boa. Aí alguns jogadores estavam sendo vaiados, mas o importante é que ele nunca deixou de trabalhar. Sempre teve a minha confiança, a confiança dos companheiros. Hoje foi importante para ele ter a confiança novamente do nosso torcedor, fez um gol importantíssimo, num momento importante do jogo. Isso é bom para ele, dá aquela confiança não só no torcedor nele, mas para ele mesmo, entendeu?
Então, eu jamais, um jogador, quando ele está sendo criticado ou vaiado, eu jamais vou deixar ele de lado. Pelo contrário, eu converso bastante com os jogadores durante a semana, procuro apoiar ainda mais os jogadores que, de repente, não estão tão bem, e eles é um deles, ele é testemunha disso. E hoje ele entrou, no momento que ele começa ou entra nos jogos, ele sempre procura se entregar. Hoje, mais uma vez, ele foi recompensado com um gol bonito, porque ele é um dos jogadores na bola aérea, tanto defensivo como ofensivamente ele vai para a área. E fez um gol importante para a gente, que nos deu empate diante do Flamengo, numa partida muito boa, muito pegada, pelo menos foi o que eu vi durante os 90 minutos. Quanto a Conmebol, não quero nem comentar. Comentar não. Hoje é Campeonato Brasileiro, estou feliz pelo desempenho do meu time aqui no Maracanã. Vida que segue. Renato, boa noite. Pedro Cobalé do Lance. Fala um pouquinho sobre o rodízio que você tem dado com os jogadores, né? Eu queria entender se você enxerga de alguma forma que isso possa atrapalhar a questão de entrosamento, porque uma semana você está jogando com um companheiro de zaga, na outra você está jogando com outro, então, como roda muito, queria entender se você acha que isso pode atrapalhar de alguma forma, e também, se me permite uma segunda colocação, se você acha que o time sentiu um pouco o tamanho do jogo hoje, entrou um pouco nervoso no jogo, a gente viu muitos erros técnicos no começo da partida, principalmente até o gol do Flamengo. Obrigado. O entrosamento, eu quando treino, eu não treino um time, eu treino um grupo. Então quando eu corrijo um jogador no vídeo, eu corrijo o grupo, corrijo todos os jogadores da posição também. Então quando o jogador entra em campo, ele sabe o que tem que fazer, até porque durante a semana eu treino, não treino somente um time. Então eu procuro dar sempre a palestra para eles na hora do vídeo, procuro explicar para eles. E o jogo do futebol é importante que estão com ritmo de jogo. Vai jogar com um companheiro uma hora, vai jogar com outro companheiro outra hora. O importante é que eu não mudo o sistema. Eu não mudo o sistema. Então, nesse ponto, eles estão entrosados, sabem exatamente o que deve ser feito no campo. O importante é a entrega deles, o que eles fizeram nesses últimos jogos, hoje também. Eles têm que ter a atitude, não é falta de entrosamento. Bem pelo contrário, eles se conhecem muito bem, sabem da maneira que eles jogam. A outra pergunta? Não achei. Eu falei para eles terem a tranquilidade, sabíamos que o Flamengo ia vir para cima da gente, principalmente no início do jogo, como eu falei, uma qualidade muito grande, mas nós tínhamos que marcar, são jogadores diferenciados, falei para eles, sempre, cada jogador do Flamengo sempre vai ter no mínimo um coringa na manga, então para eles ficarem espertos, porque eles não vão fazer o beabá da maioria dos jogadores, não, eles sempre vão inventar porque eles têm essa qualidade. Mas infelizmente nós falhamos no primeiro gol. Mas é por isso que eu estou elogiando o meu grupo. O Flamengo fez o gol, mas o meu time não desistiu de brigar, não desistiu, em momento algum. No início do segundo tempo, infelizmente, tivemos o pênalti, que foi pênalti, eu já vi no vestiário que foi pênalti, e mesmo assim a equipe não se entregou. Nós continuamos correndo atrás, e não é fácil você estar correndo atrás do time do Flamengo no Maracanã perdendo por 2-0. Então por isso que eu dei os parabéns para o meu grupo, parabéns ao nosso torcedor também, que não desanimou em momento algum, sempre continuou incentivando, e a força deles ali, principalmente no final do jogo, foi fundamental. Renato, eu posso dizer que você sai daqui do Maracanã hoje com a sensação de vitória nesse empate? Sim, eu falei isso hoje, muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos, e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pelo meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Mas pelas circunstâncias do jogo, você está perdendo por 2-0, ter que se expor, que a gente foi para dentro do time do Flamengo, deixando espaço para a qualidade do jogador do Flamengo, é meio que suicídio. Mas mesmo assim, eles tiveram cabeça, tiveram personalidade, tiveram confiança de jogar, botar a bola no chão, procuramos, achamos o primeiro gol. Aliás, o primeiro gol foi bastante treinado, inclusive. Nós sabíamos que o Flamengo, eu passei o vídeo para eles, o Flamengo está tomando alguns gols naquele setor do campo. Por isso que eu falei para eles atacarem bem. Por isso que hoje você vê que nós não batemos o escanteio curto, batemos a bola na área, justamente ali onde o Robert fez o gol. Nós treinamos, sabíamos que nós poderíamos tirar proveito disso, e tiramos. E depois, na bola aérea, de novo, o Cuesta, sempre falo para eles, coloquem a bola na área, que lá tudo acontece. O Cuesta colocou a bola na área, o Hugo entrou, fez o gol de empate. Então, pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos,
Hoje a gente saiu com uma lavada daqui, sim. A última aqui, Renato, Luana Trindade, do canal Gold. Você exaltou o grupo, mas também gostaria muito de exaltar o teu trabalho, porque a última alteração foi o Hugo Moura e foi o jogador que foi lá e buscou o empate, fez esse gol de empate aqui hoje no Maracanã. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o teu trabalho, se o Vasco já está com a cara do Renato Gaúcho, e também que você falasse o que era aquele papel nas suas mãos. Era a escalação, a moda antiga? Fala pra gente, por favor. Aquele papel sempre está comigo. Não é escalação, não. Não é escalação, não. A escalação está sempre na minha cabeça. Não era escalação. Esse papel, vocês sempre vão ver esse papel nas minhas mãos durante os jogos. Muito difícil não estar com aquele papel. Não. Não. Segredo. Quanto ao meu trabalho, eu ouço tanta coisa ali fora, mas eu procuro sempre exaltar o meu grupo. Meu grupo, o resultado de um jogo depende dos jogadores. Eu converso, eu fico lapidando os jogadores, fico ensinando da melhor maneira possível, independente do jogador de cada posição. Procuro treiná-los na parte técnica e tática, principalmente. E quem entra em campo são eles. Eles que precisam da resposta. A minha parte eu faço. Mas quem entra em campo são os jogadores. E eles têm desempenhado bem os nossos treinamentos, os nossos pedidos. Nós não temos um time perfeito. Quando eu cheguei aqui, muita gente me criticou que eu digo meus amigos, não vai, que o grupo do Vasco é muito ruim, não vai, que você vai se ferrar, não vai, que o time vai brigar, de repente vai cair para a segunda divisão, não vai. Eu falei para eles o que hoje eu estou falando para você. Eu gosto de desafios. O importante, o jogador ele tem que acreditar nele. É isso que eu coloco na cabeça deles quase que todos os dias. Eles precisam ter a confiança que eu dou para eles jogarem, com personalidade, confiança. Eu assumo todos os erros. Eu só quero que eles joguem livre, leve, soltos, com responsabilidade. Então o Vasco não ganhou todos esses pontos aí, principalmente na situação que se encontrava à toa. Isso é um trabalho, mas é um trabalho de equipe. Mas o mais importante de tudo é aquilo que eu falei para você. É o que eu passo para eles que entram em campo e desempenham. Então eles têm que. E se eles acreditarem ainda mais neles, pode ter certeza que a gente vai subir ainda mais na tabela. O que não pode é que de vez em quando eles acharem que não vai dar. Não, vai dar sim. Vamos brigar, vamos lutar, vamos se entregar, vamos ter atitude dentro do campo e depois no final a gente vê o que deu. Mas o que a gente não pode desanimar é se entregar. Foi o que aconteceu hoje. Eles não se entregaram em momento algum e sem dúvida alguma hoje nós conseguimos esse empate aí, depois de estarmos perdendo por 2-0, um time que vai brigar pelo título. Teu companheiro aqui mesmo falou, teu colega, que o Vasco não perdeu para ninguém lá do G4. Não perdeu para ninguém. Bom, se não perdeu para ninguém, eles têm que continuar acreditando ainda mais neles. Eu treino eles desempenham dentro do campo. Porque não é qualquer time que está lá no meio da tabela, como é o caso do Vasco hoje. Peguei o Vasco com 1 ponto e hoje nós pegamos todos os clubes, teoricamente até o momento, do G4 e praticamente a gente não perdeu, né? Então é mérito do nosso grupo. Obrigado, Renato. Boa noite a todos. Só não sai atrás do papel que o senhor joguei no chão, hein?